patologia hipofisária foi um dos temas em debate no 17º Congresso de Endocrinologia e Nutrição dos Açores. Os adenomas da hipófise são tumores benignos com origem nas células da porção anterior desta glândula. Estes adenomas podem ser funcionais, ou seja, produzir uma ou mais hormonas, ou não funcionais. Os não funcionais constituem cerca de 30% dos casos. A maioria dos tumores da hipófise são benignos e são proliferações celulares anómalas que produzem hormonas que, ao crescer, podem comprimir as estruturas vizinhas. Estes geralmente são tratados com cirurgia ou radiação e fármacos para controle dos efeitos da produção hormonal em excesso. Como em outras situações, também aqui a rapidez no tratamento faz toda a diferença. Os tempos operatórios foram reduzidíssimos, não só pela pandemia, mas porque há muita falta de anestesistas no hospital e de enfermeiros também. Portanto, os tempos operatórios foram grandemente reduzidos. Nós temos que meter a patologia que vem da urgência, outros tipos de tumores, e portanto os adenomas da hipófise, alguns que podem esperar, ficam à espera longamente. E o Serviço de Endocrinologia do H10 transfere ou encaminha para o nosso hospital os doentes para operar, e nós não estamos a conseguir dar resposta atempadamente. Os doentes estão à espera há 2 anos, o que é muito mau. Os nossos também estão, mas estes entram num bolo geral que vai ainda aumentar a lista de espera. No caso dos doentes açorianos, a insularidade é sinónimo de maior demora no tratamento, algo que poderia ser ultrapassado com a realização desta cirurgia nos Açores. Com certeza, os doentes têm que se deslocar para o continente para serem avaliados em consulta, para entrar na lista de espera, para fazerem as avaliações pré-operatórias, para otimizar a sua condição física antes da cirurgia, e são deslocados com um acompanhante habitualmente que é necessário, ficam alojados em pensões, não têm com quem falar, não estão no seu ambiente habitual, não só familiar, mas social, são internados, são operados, têm alta e não podem viajar de avião por causa do risco da fístula de líquido. Portanto, ficam lá semanas internados, alocados mal numa pensão e completamente isolados. E muitas vezes alguns deprimem. Eu tenho doentes que inclusivamente abandonam a consulta, vêm-se embora sem dizer nada. É muito mal. Havia uma vantagem brutal em conseguir operar os doentes aqui nos Açores, no H10, que temos uma equipa fantástica de endocrinologia, fantástica. Eles preparam maravilhosamente os doentes e seguem-nos maravilhosamente no pós-operatório seguramente. Portanto, só falta a parte cirúrgica. Vamos tentar. A pandemia veio afetar em muito as respostas ao nível dos cuidados de saúde. Na endocrinologia, o cenário não é diferente, com listas de espera a aumentar um pouco por todo o país. O que nós verificamos após a pandemia é que realmente o número de casos de pedidos de consulta que nos aparecem com um critério de prioridade superior tem aumentado significativamente. Portanto, este período que acabamos de ultrapassar, sem dúvida nenhuma, contribuiu para uma maior descompensação. E eu falo sobretudo dos doentes diabéticos, que é aquela doença crónica que tem a maior prevalência na nossa consulta e que na realidade têm aparecido em condições de maior descompensação. Temos alguma dificuldade na resposta a prestar a estes doentes, a lista de espera aumentou significativamente e estamos a tentar arranjar algumas formas de possibilitar um acesso mais simples e mais rápido à consulta. Não é muito fácil, porque o número de profissionais é o mesmo. Se os casos são mais graves, os doentes demorarão mais tempo a ser tratados, mas temos assim algumas perspectivas inovadoras que não gostaria de revelar agora, mas que são algumas que noutros hospitais também já estão a ser executadas, como por exemplo a consultadoria, e isso iria ajudar. Em Portugal, estima-se que exista 2.700.000 diabéticos, uma doença crónica que exige um acompanhamento imediato e cuidado. Eu penso que isso nos leva a um ponto muito importante do tratamento de uma doença crónica, como é a diabetes, que é na realidade a literacia em saúde.
ou seja, devemos investir mais na prevenção e na educação da população. E eu penso que isto é um ponto que para nós é de maior importância, mas no qual teremos que insistir mais junto dos cuidados de saúde primários. A informação dos doentes é primordial. Nem sempre a alimentação correta é a mais cara ou a menos acessível. É provavelmente mais trabalhosa. Mas se nós conseguirmos dar essa informação, provavelmente vamos ter muitos mais ganhos em saúde e teremos uma população com maior literacia e capaz de fazer as suas decisões mais acertadamente. Questionada sobre se ainda se fala muito mais de doença do que de saúde, Olinda Marques não hesita na resposta. Eu acho que a atitude médica é muito virada para a doença, mas há setores na nossa área em que realmente a saúde é primordial. E a nossa tem essa componente, sem dúvida, muito vincada em doenças crónicas como a diabetes e a obesidade. Desde sempre temos primado por dar enfoque a essa parte, no terreno nem sempre é possível. O que eu vejo ou constato é que, na realidade, os profissionais de saúde, com o tempo que têm alocado para avaliar e tratar os seus doentes, lhes resta muito pouco tempo para essas iniciativas que são muito demoradas. Portanto, incluir outros profissionais nos cuidados de saúde primários, e alguns desses centros estão muito deficitários, como por exemplo nutricionistas, poderão dar um contributo grande para esta promoção da saúde. A carência de iodo nos Açores é uma preocupação que também foi discutida no 17º Congresso de Endocrinologia e Nutrição dos Açores. Existe já um trabalho a ser feito na região e com claros resultados. Quando fizeres uma prospeção em todo o país e depois estendemos esse trabalho aos Açores e à Madeira, verificamos que a carência de iodo era muito maior na Madeira e ainda mais nos Açores, onde os valores que encontramos das iodúrias, que é a maneira de avaliar a ingesta de iodo, eram muito baixos, sobretudo nas grávidas, onde há um certo risco de poder prejudicar o desenvolvimento cognitivo das crianças mais tarde. De modo que, e verificamos que aqui no Hospital do Divino Espírito Santo houve de facto um grande entusiasmo em rever, porque nós fizemos o trabalho à volta de 2010 e eles depois reviram uns anos depois de terem tomado algumas medidas, que enfim, não foram as ideais, mas alguma coisa fizeram. E os resultados que obtiveram foram muito satisfatórios, foram muito interessantes. No entanto, este é um problema algo desvalorizado a nível nacional e onde o trabalho a ser feito é ainda muito. Se desvalorizam e temos tido muito pouca, pelo menos no continente, muito pouca colaboração da parte dos obstetras, o que tem sido muito desagradável e estúpido, porque de facto está mais provado em todo o mundo que dar iodo às grávidas, por exemplo, é sempre benéfico e nunca é prejudicial, porque eles levantavam o problema de poder ser prejudicial. E nós, nos estudos que fizemos, verificámos que mesmo com as suplementações que se faziam, nunca se atingiam valores que pudessem ser perigosos nem para a mulher nem para a criança. De modo que isso foi um contratempo aborrecido, mas pronto, olha, a vida é assim, não é? Eu acho que se devia generalizar a utilização de sal iodado. Há muito receio que o sal depois venha a fazer mal, mas o sal não faz mal, porque nós aumentamos a concentração de iodo no sal e damos o pouco sal que queremos, não é? De modo que por aí também é um falso problema, mas que tem andado aí muito na berra. Os temas em debate foram bastante complexos e exigem o desenvolvimento de diversas especialidades. Como exemplo, Helena Cardoso fala da epidemia dos esteroides anabolizantes, um dos temas em discussão. São temas muito complexos que tem que haver muita interação entre os endocrinologistas e os médicos, os especialistas em medicina geral e familiar. E era o que se passava nesta mesa sobre a endocrinologia da reprodução. Na verdade, um dos temas que tem muito interesse e é muito atual é o da chamada epidemia dos esteroides anabolizantes. E porquê?
porque as pessoas querem nos usar para terem corpos mais musculados, pessoas jovens, menos jovens, e não têm a noção dos riscos que correm, quer em termos de efeitos adversos, nomeadamente a nível hepático, mas também, embora eles tenham substância, a testosterona mesmo, ou outros anabolizantes similares, paradoxalmente, eles provocam hipogonadismo, podem dar disfunção sexual e podem dar infertilidade. E a reversão pode ser demorada. Portanto, isto tem implicações de saúde pública muito graves. E outro aspecto é que muitas vezes estes suplementos, a sua composição está mal identificada e, portanto, as pessoas não se apercebem de que estão a tomar medicamentos sob a forma de suplementos que seria de supor serem saudáveis para a saúde, e são exatamente o contrário. E, portanto, qualquer pessoa que pense em tomar alguma coisa destas deve falar com o seu médico para ficar bem esclarecido e ter a noção dos riscos que está a correr. Para quem tome ou esteja a pensar tomar suplementos alimentares, há alguns alertas a ter em conta. É uma área extremamente complexa. E porquê? Porque os suplementos alimentares não estão dependentes do Infarmed, estão dependentes do Ministério da Agricultura. E, portanto, quem os produz apenas tem que arranjar uma embalagem, pôr um rótulo e propor a sua venda. E sob o nome suplementos alimentares estão muitas vezes incluídos fármacos não declarados. E vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nos suplementos para emagrecer pode estar incluídos antidepressivos com algum efeito anorexiante, diuréticos. Portanto, repare, uma pessoa está a tomar um produto sem ter a noção de que está a tomar um fármaco que não foi monitorizado pelo Infarmed, porque na composição isso não foi declarado, pode já estar a fazer o fármaco e, portanto, isto levar a doses elevadas, e nós sabemos a maior parte dos fármacos tem efeitos laterais e há interação entre os diferentes fármacos que a pessoa faz. Portanto, isto é mesmo um problema grave de saúde pública. Claro que se falarmos de suplementos proteicos, também nós sabemos que o excesso de proteínas a partir de certo grau e dependendo da pessoa pode não ser saudável, não é? Agora, o problema é que nos suplementos podem haver fármacos não declarados. Isso é que é o grande problema, é tomar suplementos cuja composição nós não sabemos qual é. O culto do corpo à procura de um emagrecimento rápido leva a que muitas vezes as pessoas recorram a produtos menos seguros. Já era anteriormente, e de facto a falta de fármacos seguros para ajudar a emagrecer acaba por levar as pessoas na procura da perda de peso, não é? E nós sabendo que na nossa vida atual, muitas vezes a falta de tempo, o nosso meio ambiente não facilita a atividade física, não é? De facto, nós o que vivemos é numa sociedade artificial, não é? Aquela sociedade saudável era uma sociedade em que nós nos mexêssemos sem fazer esforço para isso, em que fizéssemos uma alimentação saudável, não precisando de fugir das tentações que nos espreitam por todos os cantos. O nosso corpo não está preparado para a sociedade em que vivemos e depois as pessoas tentam recorrer a fármacos e agora começam a surgir fármacos eficazes, infelizmente, fármacos eficazes e seguros que, como é compreensível, não são comparticipados. Eu não sei se Portugal tem capacidade económica para comparticipar os fármacos para todas as pessoas com excesso de peso e obesidade, mas na verdade começam a surgir agora fármacos eficazes e seguros, mas até há pouco tempo não havia e, portanto, as pessoas naquele desespero do corpo ideal acabavam por ser presas fáceis da publicidade fácil. Eu dei um exemplo na sala, não é? O jovem que veio ter comigo com alterações da função sexual, que me garantia que não tomava nada, e eu olhando para o seu perfil hormonal, era claro que ele estava a tomar alguma coisa, mas demoraram 3 consultas até ele me explicar que sim, que tinha comprado um produto na internet, mas que a internet garantia que era segura. Qual era o problema? E isto um rapaz com um nível cultural que o obrigava a perceber que não podia acreditar em qualquer legenda da internet a dizer que era seguro. Os suplementos alimentares são preparados de nutrientes disponibilizados sob a forma de pastilhas, pós ou xaropes e tomados como complementos à alimentação.
Em Portugal, são produtos de venda livre. Os suplementos alimentares permitem corrigir deficiências nutricionais, mas se usados de forma indiscriminada, podem representar sérios riscos para a saúde.